Sabe, parece que a gente tropeça no estoicismo em todo lugar ultimamente. É verdade. Está em livros de autoajuda, em podcasts de negócios, atletas de elite falam sobre isso, até em manuais de liderança militar. É um renascimento impressionante, né, para uma filosofia tão antiga. Exato, e foi por isso que a gente decidiu mergulhar num guia bem completo que recebemos sobre o tema. A questão que ficou na minha cabeça, sabe, lendo o material é: o que de fato é o estoicismo e por que um conjunto de ideias de mais de 2000 anos, de repente, parece ser a resposta para os nossos problemas de hoje? Essa é a pergunta central. E a nossa missão aqui é ir além dos clichês de ser forte e não ter emoções. Aham. Vamos tentar destilar os princípios que fazem essa filosofia ressoar tanto hoje. Para isso, a gente vai estruturar nossa conversa. Primeiro, vamos tentar entender a base, os 3 pilares que sustentam todo o pensamento estoico. Certo. Depois, vamos ver como essa filosofia foi forjada em momentos de crise, desde a Grécia Antiga, passando por figuras fascinantes em Roma, até chegar a exemplos modernos de resiliência que são, assim, de arrepiar. E, por fim, a parte prática, imagina. Exatamente. A parte que talvez seja a mais útil. Vamos falar sobre as ferramentas e exercícios práticos que o material sugere para quem quiser de fato experimentar isso na própria vida. Ótimo. Então, para começar, uma coisa que o guia deixa bem claro é que isto não é uma filosofia de poltrona para ser discutida e esquecida. De jeito nenhum, é um sistema operacional para a vida, algo para ser praticado. E essa prática gira em torno de 3 ideias centrais: virtude, emoção e natureza. Vamos começar pela virtude. Parece uma palavra um pouco antiquada. O que significava para eles? Significava excelência de caráter. E este é o ponto de partida de tudo. Para os estoicos, a única fonte real e duradoura de felicidade, o que eles chamavam de eudaimonia, não vem de fatores externos. Tipo dinheiro, sucesso. Isso, dinheiro, sucesso, aprovação dos outros, nada disso. Vem de dentro, do cultivo de um caráter forte, racional e justo. O material faz uma distinção importante aqui. Qual? Eles não eram contra a riqueza ou o sucesso. O problema é que, sem um caráter virtuoso, essas coisas não só não trazem felicidade, como podem até ser a causa da nossa ruína. Entendi. O foco é sempre interno. Sempre. E essa virtude se manifesta em 4 qualidades que eles herdaram de Platão: coragem, sabedoria, temperança, que é o autocontrole, e justiça. Entendi. A base é fortalecer o interior antes de se preocupar com o exterior. Mas isso nos leva ao segundo pilar, a emoção, que é onde eu acho que a maioria das pessoas se confunde. Com certeza. A imagem do estoico é a de alguém frio, quase robótico. Mas não é bem isso, né? Não, de todo. Essa é a grande incompreensão. O estoicismo não prega a supressão das emoções, mas sim a análise e a gestão delas. A ideia radical que eles propõem é que a maior parte das nossas emoções negativas, Raiva, medo, ansiedade. isso, raiva, medo, ansiedade, não são reações automáticas, mas o resultado de um julgamento que a gente faz sobre um evento. Como assim? Se a gente julga que o trânsito é uma coisa terrível, sentimos raiva. Se a gente julga que uma apresentação no trabalho vai correr mal, sentimos ansiedade. A emoção, para eles, é uma escolha baseada no nosso julgamento. O objetivo é treinar a mente para fazer julgamentos mais racionais. Isso é fascinante porque a ideia de cautela como uma emoção boa vai contra tudo que a gente pensa sobre medo e ansiedade. Então a grande virada de chave não é eliminar o medo, mas redirecioná-lo para a única coisa que realmente pode nos prejudicar: as nossas próprias falhas de caráter. É isso. Exatamente, é a destilação perfeita do conceito. Eles não eram contra todas as emoções. Pelo contrário, o material aponta que eles cultivavam ativamente 3 tipos de boas emoções. Certo. A pessoa sábia é cautelosa em relação à sua própria falha moral. E a terceira? E a terceira, que é belíssima, é o desejo. Mas não o desejo por coisas, e sim um desejo ativo pelo bem-estar dos outros, uma benevolência.
Entendi a parte do controle interno sobre os nossos julgamentos e emoções. Mas e o mundo lá fora? Porque parece que estamos a construir uma fortaleza interna, mas ignorando o fato de que vivemos num universo caótico e muitas vezes indiferente. Pois é. Como os estoicos lidavam com essa aparente contradição? Qual era o papel da natureza nisso tudo? A sua pergunta é a transição perfeita para o terceiro pilar. O que é fascinante aqui é a visão deles da natureza como um todo cósmico, interligado e racional. Ok. Nós não somos o centro do universo, somos uma pequena parte de um sistema muito maior. A consequência prática disso é gigantesca, sabe? Leva à aceitação radical de que temos um poder muito limitado sobre os eventos externos. Me dá um exemplo. No material, eles usam um exemplo simples, mas poderoso. Se você faz um ato de bondade e a outra pessoa é ingrata, não há motivo para desilusão. Por quê? Porque a sua parte foi o ato virtuoso. A reação da outra pessoa pertence a ela, está fora do seu controle. Aceitar isso liberta a gente de uma carga enorme de frustração. E no guia fala-se de uma dupla dimensão da natureza, a externa e a interna, certo? Precisamente. A natureza externa são as leis do universo. As coisas como são. O ciclo da vida e da morte, os eventos que não podemos mudar. A natureza interna é a nossa própria essência como seres racionais e sociais. Ah, entendi. Portanto, a famosa máxima estoica, viver de acordo com a natureza, significa duas coisas. Viver em harmonia com a ordem do cosmos, aceitando que não podemos mudar, e viver em harmonia com a nossa própria capacidade de sermos seres justos, corajosos e sociais. É uma filosofia de ação e aceitação em equilíbrio. Ah, então não é uma filosofia de tempos de paz, nasceu do caos. Isso faz muito mais sentido. Foi fundada por Zenão de Cítion, em Atenas, por volta de 300 a.C. Exato. O material contextualiza bem a época, o declínio da cidade-estado grega e a ascensão do Império de Alexandre o Grande. As pessoas perderam seu sentido de pertença, sentiam-se como peças num tabuleiro gigante. Exato. A filosofia surgiu como uma resposta a essa ansiedade, oferecendo uma âncora interna num mundo à deriva. E, curiosamente, os textos mais influentes que temos hoje não são dos fundadores gregos, mas de 3 praticantes romanos que viveram séculos depois e que realmente testaram a filosofia no fogo. Quem são eles? O primeiro é Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, conselheiro do imperador Nero. Ele enfrentou o exílio e, no fim, foi forçado por Nero a cometer suicídio. Os seus escritos são um manual sobre como manter a compostura e a dignidade perante a adversidade extrema, o sofrimento e a própria morte. É impressionante ter Sêneca, um homem no topo do poder, a escrever sobre isso. Mas o que me pergunto, com base no guia, é se essa filosofia funcionava também para quem não tinha nada. Como é que os princípios de Epicteto, que era um escravo, se comparam ou diferem dos de um estadista rico como Sêneca? A filosofia é a mesma para ambos? Essa é a questão fundamental e o que torna o estoicismo tão universal. Epicteto começou a vida como escravo, com um corpo que nem sequer lhe pertencia. Depois de ganhar a liberdade, tornou-se um professor de filosofia imensamente influente. E qual era a mensagem dele, a sua mensagem central, forjada na experiência mais brutal de falta de controle, é radicalmente simples e poderosa. A única coisa que é verdadeiramente nossa é a nossa capacidade de escolher, a nossa vontade. O nosso corpo pode ser aprisionado, a nossa reputação manchada, as nossas posses tiradas, mas ninguém pode controlar a nossa mente, a não ser que a gente permita. Nossa. Para ele, a liberdade era interna. Totalmente. Não era uma condição externa, mas um estado de espírito. Então temos o homem mais rico e poderoso e um ex-escravo chegando à mesma conclusão por caminhos diferentes. E depois temos o terceiro, que talvez seja o caso mais extremo, o imperador filósofo Marco Aurélio. Governar o Império Romano e tentar ser estoico ao mesmo tempo parece uma tarefa impossível. E ele sentia essa pressão. O seu livro Meditações é um dos documentos mais extraordinários da história, precisamente porque não foi escrito para ser publicado.
escrito em tendas durante campanhas militares na fronteira do Império. Nele, vemos o homem mais poderoso do mundo a lutar com os mesmos problemas que nós, lidar com pessoas irritantes, a procrastinação, o medo da morte, a dúvida sobre o seu próprio valor. Ele não está dando lições, ele está se lembrando. Isso. Ele está a lembrar-se a si mesmo dos princípios estoicos para conseguir passar por mais um dia. É a filosofia em ação, no seu estado mais cru e honesto. E o que torna esta filosofia tão pegajosa, eu acho, são as histórias que encontramos sobre a sua aplicação, que vão muito para além da Roma antiga. O guia traz uns exemplos modernos que são difíceis de digerir, de tão intensos. O primeiro é o de James Stockdale. Sim, o almirante James Stockdale, um piloto americano que foi prisioneiro de guerra no Vietnã por mais de 7 anos. Ele foi torturado sistematicamente, passou anos em confinamento solitário. Nossa! Ele atribuiu a sua sobrevivência e a sua capacidade de liderar outros prisioneiros diretamente aos ensinamentos de Epicteto, que ele tinha estudado na universidade. Ele focou-se na única coisa que os seus captores não lhe podiam tirar: a sua escolha de como reagir, a sua integridade. Ele sabia que não podia controlar se ia sair vivo, Exato! mas podia controlar se saía de lá como um homem honrado. Outra história no material é a de Rhonda Cornum, uma general do exército americano. O helicóptero dela foi abatido no Iraque em 1991. Ela sobreviveu à queda, mas com os 2 braços partidos, um ferimento de bala. Foi capturada e agredida sexualmente. E o que ela disse depois, ao refletir sobre essa experiência, é puro estoicismo prático. Ela disse que os seus captores controlavam seu corpo, a sua liberdade, a sua dor física. Mas a única coisa sobre a qual ela tinha controle absoluto era como eu pensava. Uau! Ela escolheu focar-se no que podia fazer, memorizar informações de inteligência, por exemplo, em vez de se ver apenas como uma vítima. Essa história é incrivelmente poderosa. Mas, para ser honesta, também soa quase sobre-humana. Para alguém ouvir isso que está passando por dificuldades muito menores, estresse no trabalho, problemas familiares, não pode parecer uma fasquia impossível de alcançar. Com certeza. Como é que o guia sugere que se faça a ponte entre estes exemplos extremos e os nossos problemas do dia a dia? É um ponto crucial. E o guia aborda isso. Essas histórias extremas não servem para nos sentirmos inadequados, mas para ilustrar o princípio na sua forma mais pura. O poder da nossa mente é a nossa última fortaleza. Certo. A ponte para o dia a dia é feita através da prática constante, em pequena escala. Ninguém começa a levantar 200 quilos no ginásio. Começa-se com pesos pequenos. Da mesma forma, o estoicismo é um treino, e é aí que entram as ferramentas e rotinas que o material detalha. Certo. Vamos a elas. O guia propõe uma espécie de rotina diária. Como funciona? Começa com uma meditação matinal, mas não se trata de esvaziar a mente, como no mindfulness oriental. É uma preparação para o dia. A ideia é pensar nos desafios que podem surgir. Uma reunião difícil, trânsito, um colega irritante e visualizar como vai aplicar os princípios estoicos. Por exemplo, pode lembrar-se a si mesmo: hoje vou encontrar pessoas rudes e egoístas. Não posso controlar o comportamento delas, mas posso controlar a minha resposta para não ser rude nem egoísta. E à noite? E à noite, propõe uma reflexão. Como correu o dia? Onde agi de acordo com os meus princípios? Onde falhei? E aqui o guia enfatiza a importância de ser gentil consigo mesmo. Não é sobre autocrítica destrutiva, mas sobre uma análise honesta para melhorar no dia seguinte. E para além dessa rotina, há ferramentas mais específicas. Uma delas é o diário de autocontrole. A ideia parece ótima na teoria, mas na prática, não corremos o risco de ficar obcecados em analisar cada pequena emoção, gerando ainda mais ansiedade? É um risco real, e o guia aborda isso. A chave não é a ruminação, mas a identificação de padrões. É como ser um cientista dos seus próprios gatilhos emocionais. O objetivo é a clareza, não a autocrítica. Exatamente. Por exemplo, se ao escrever no diário durante uma semana, a pessoa nota que fica irritada todas as manhãs depois de ler notícias políticas, a solução não é julgar-se por ser fraca, mas talvez ler as notícias noutro horário ou de outra fonte. O diário serve para diagnosticar a causa raiz dos nossos julgamentos errados.
E a pergunta a se fazer é: A pergunta central a fazer não é por que me senti mal, mas sim o meu julgamento sobre este evento estava sob o meu controle? faz sentido. E o mindfulness estoico, como se diferencia do mindfulness tradicional de estar no presente? É uma camada extra. O mindfulness tradicional foca em observar os pensamentos e sensações sem julgamento. O mindfulness estoico acrescenta um passo ativo. Enquanto está presente, a pessoa faz uma verificação constante para determinar se a sua preocupação atual é sobre algo que pode controlar ou não. Ah, entendi. Então, no trânsito, em vez de só observar a raiva, 1. Reconhecer a sensação de raiva. 2. Perguntar-se: posso fazer alguma coisa sobre este engarrafamento? 3. Se a resposta for não, o exercício é conscientemente redirecionar a atenção para algo que pode controlar, como a música que está ouvindo. ok. E há um último exercício que o guia menciona que me parece um pouco mórbido, para ser honesta. A premeditação das adversidades. Ficar a imaginar coisas más acontecer. Qual é o objetivo disso? Sim, a premeditatio malum. Parece contraintuitivo, mas a lógica psicológica é sólida. O objetivo não é ser pessimista, mas sim construir resiliência e reduzir a ansiedade. A maior parte do nosso sofrimento não vem dos eventos em si, mas do choque e do medo do desconhecido. Então é uma forma de se preparar. Isso, ao visualizar cenários negativos de forma controlada, imaginar perder o emprego, ficar doente, fazemos duas coisas. Primeiro, dessensibilizamos-nos ao medo. Segundo, muitas vezes percebemos que teríamos os recursos internos para lidar com a situação. O guia recomenda começar com medos pequenos e ir progredindo. É como uma vacina contra o pânico. E sobre as práticas mais cotidianas? Alguma coisa sobre mudar hábitos simples? Ouvi falar de estoicos que praticam o desconforto voluntário. Qual o ponto de tomar um banho frio de propósito? Sim, isso enquadra-se na prática da simplicidade voluntária. O objetivo não é a autopunição, é fortalecer o caráter e diminuir o nosso apego a confortos materiais. Ao tomar um duche frio ou ao comer uma refeição muito simples por um dia, estamos a dizer à nossa mente: vê, eu não preciso de luxo para estar bem, eu sou mais forte do que o meu desejo por conforto. Torna a pessoa mais resiliente. Exatamente. Quando o desconforto inevitável da vida aparece. E tudo isto, desde o diário à premeditação, é sustentado pela prática constante da dicotomia do controle. A todo momento, separar o que podemos e não podemos controlar. É um músculo central a ser treinado. Por fim, o guia fala de uma ideia que parece expandir o foco do eu para o nós, a filantropia e os círculos concêntricos. O que é isso? É uma das ideias mais bonitas do estoicismo, chamada oikeiose. É a ideia de que a nossa natureza fundamental é social. Eles propunham um exercício de visualização. Imagine-se no centro de um círculo. Num círculo maior estão a sua família e amigos. Certo. No outro maior, a sua comunidade. Depois, o seu país. E, por fim, um círculo que abrange toda a humanidade. O exercício moral é, ao longo da vida, tentar puxar esses círculos cada vez mais para perto, expandindo o nosso sentimento de afinidade e responsabilidade para com todos. Então, a filantropia não é só sobre dinheiro. Não. É reconhecer a nossa humanidade partilhada e agir com justiça e bondade para com todos, porque somos todos parte do mesmo organismo. Então, o que significa tudo isso? Ao longo dessa análise, fomos dos pilares da virtude e do controle dos nossos julgamentos, passamos por histórias de resiliência que desafiam a imaginação e chegamos a ferramentas muito concretas para treinar a mente. A conclusão que eu tiro com base em todo este material é que o estoicismo está longe de ser uma filosofia de aceitação passiva. Pelo contrário, parece ser um sistema de treino ativo e exigente, focado em construir uma cidadela interior, não para nos isolar do mundo, mas para podermos agir nele de forma mais corajosa, justa e serena. Acho que essa é a melhor definição. Agir no mundo, independentemente do caos exterior. E é fundamental reforçar algo que o guia deixa muito claro. Isso não é uma solução rápida, é um processo. É uma prática para a vida inteira, com altos e baixos.
E talvez para deixar uma reflexão final baseada em tudo o que discutimos, o guia fala muito sobre aceitar as falhas dos outros sem julgamento, porque as ações deles, os seus defeitos, estão fora do nosso controle. Certo. A única coisa que controlamos é a nossa resposta. Numa era de julgamento instantâneo, nas redes sociais e na vida, onde todos parecem ter uma opinião sobre todos, que impacto teria nas nossas interações diárias se tentássemos aplicar ativamente apenas essa ideia? Aceitar os outros como são? Exato. Aceitar os outros como são, com as suas falhas, e focarmos-nos exclusivamente em garantir que a nossa própria resposta seja virtuosa. Que tipo de conversas teríamos? Que tipo de relações construiríamos?